Olá a todos, estamos mais uma vez que eu tenho a honra de dividir esse espaço aqui com o Fábio Farias, de Betim, isso mesmo, Fábio? Diretamente de Minas Gerais. Fábio, eu queria, antes de falar do Instituto, antes de dar nome e tudo, eu gostaria que tu fosse breve e contasse quem é o CPF por trás do Fábio Farias, do doutor Fábio Farias, como é que a tua mãe te chama, como é que tua família te chama, teu apelidinho carinhoso, porque a gente precisa disso para saber como é que tu chegou até aqui. Então vamos dar um retrocesso aí e ver como é que começou essa história. Vamos lá, vamos fazer aqui. Bem, Fábio Farias é um garoto sonhador da periferia de Minas Gerais que iniciou muito cedo a trabalhar para pagar os seus cursos de informática. A partir daí, foi o primeiro a quebrar o ciclo dentro da sua casa, através do estudo se formou em Direito, se formou como destaque acadêmico e hoje é advogado, presidente de uma comissão dentro da OAB de Contagem em Minas Gerais, que é a Comissão de Tecnologia e Inovação dentro da OAB, também fundador, presidente do Instituto Navegue Bem e sócio do escritório LFG. Então, o Fábio é uma criança, um jovem sonhador que escolheu quebrar ali a barreira que era imposta e hoje está aqui falando sobre o Instituto Navegue Bem e falando num dos maiores eventos de tecnologia do Brasil. Fábio, isso é muito bacana e parabéns pela tua trajetória. É muito similar à minha e as pessoas pares se encontram ao destino, né? Há um tempo atrás, numa palestra, eu falei sobre Pequim, do rapaz que se posicionou em frente aos tanques em Pequim, na Praça Celestial. Que o ato nada mais é que fazer o que é o certo. Só que às vezes a gente precisa de uma pessoa para dar o primeiro passo, apesar de todo mundo querer. O Instituto Navegue Bem começou com um projeto, eu sei disso porque eu faço parte dessa história. Começou com um projeto teu, que foi essa pessoa que se posicionou em frente aos tanques e entendeu a necessidade do Instituto. Em 2024, o projeto se tornou um Instituto. Eu sei, mas conta pra gente como é que foi essa trajetória de projeto para virar um Instituto, para depois a gente poder falar da magnitude que está o Instituto esse ano e do lançamento que ocorreu no Secops. Claro, bem, o Instituto veio de uma necessidade, principalmente que era vista quando atuava dentro dos maiores provedores de internet de Minas Gerais. Então, todas as semanas eu respondia ofícios da Polícia Federal, Polícia Civil, relacionados a crimes contra crianças e adolescentes. E eu pensava muito em como fazer meu 1%. A partir daí eu comecei em escolas, em zonas rurais, faculdades também ali do entorno de Belo Horizonte, para falar sobre os riscos da internet, como evitá-los, falar sobre proteção de dados, falar sobre dicas de cibersegurança, falar um pouco sobre inteligência artificial. E a partir daí, quando eu recebi o convite de estar no Secop Summit, nós resolvemos fazer um projeto intitulado Instituto Navegue Bem. Esse projeto tomou uma dimensão muito maior aqui no sul do país, que abraçou a causa, abraçou toda a situação e nós vamos falar já já como que hoje o projeto já está nessa dimensão de instituto, tendo em vista que ele tomou outras frentes. Não, e quando a gente fala da magnitude, como qualquer edificação, tem que ter uma estrutura. E hoje a nossa estrutura são os nossos embaixadores. Então a gente está muito bem fundamentado, digamos assim. A gente tá com. Me atualiza os números aí, que essa semana foi bem louca pra mim. Quantos embaixadores a gente tem espalhado pelo Brasil? Sim, hoje nós estamos em mais de 42 embaixadores em 11 estados do país. Para o Secop Summit 2026, vieram embaixadores de 5 estados. Nós estamos aqui com a comitiva de mais de 12 embaixadores para um lançamento super exclusivo que vai tomar conta de todo o Brasil e, quiçá, do mundo, porque o que nós estamos tratando aqui é algo inovador, é algo único que ainda não foi feito dentro aqui da dimensão do ambiente de cibersegurança e tecnologia voltado para crianças e adolescentes. Então, voltando, como eu falei ali, do líder, de ser o primeiro, hoje tu nos guia como diretor do Instituto Presidente, né? A ideia surgiu contigo e tu só teve que achar pessoas de bom coração que também quisessem deixar o seu legado. E hoje a gente tem 48, né? Parei mais de 42 Mais de embaixadores. 42 embaixadores.
mais de 42 pessoas de bom coração que querem deixar o seu legado e combater um problema muito forte na sociedade, que é o que iniciou esse projeto. E onde é que a gente está atuando o Instituto? Porque eu sei que a gente já teve um caso em Dois Irmãos, que a gente conseguiu. O Instituto hoje ele é dividido em educar e multiplicar. Então nós temos as pessoas que a gente consegue educar, os alunos, os estudantes, os menores, né? Eu esqueci como é que se fala. Adolescente, desde criança, adolescente. Depois eu caio, muito bom editar. As crianças e adolescentes, mas também a gente se preocupa em multiplicar, que são os profissionais e os pais, que é o ponto principal disso. E quando a gente falou dos embaixadores, eles vão em cada comunidade fazer o seu trabalho dentro da comunidade, localizar pessoas, localizar crianças e professores. E a gente começou com Rio de Janeiro, em Dois Irmãos, em 2025 mesmo, com esse projeto, correto? Sim. Nós tivemos algumas ações, né? No Rio de Janeiro, nós tivemos uma ação onde nós entramos dentro da escola pública. De 15 em 15 dias, 2 embaixadoras que são advogadas vão até a escola, dão aulas sobre questões ligadas à tecnologia e à cibersegurança. Esse projeto ele tomou uma dimensão muito maior. Nós fizemos a formatura dessa turma, foram 40 alunos, mas toda a escola participou desse dia, que foi um marco para aquela comunidade no Rio de Janeiro. Nós tivemos uma ação em Dois Irmãos, 2 dias de evento, ao qual nós conscientizamos mais de 400 professores da rede pública. Nós tivemos uma ação em Manaus, onde nós tivemos também a capacitação de professores feitas pelos nossos embaixadores de Manaus, que são hoje o Magno e o Tiago, são profissionais da área de tecnologia, são profissionais da área de proteção e privacidade de dados. Também tive atuações em Minas Gerais, fazendo aí palestras para escolas públicas, falando sobre o tema. Então, esse instituto se tornou em 2025, e a gente já teve algumas empresas parceiras. Mas eu gostaria de falar da importância das empresas apoiarem um projeto, um instituto que nem o nosso, porque eu também faço parte do instituto, graças a Deus. Eu tenho que fazer parte disso, a gente tem que mudar esse país. A gente tem que dar oportunidade para as crianças, adolescentes, que é fazer eles sonharem, saber que existe um mundo além do bairro, da casa, da escola que eles existem. E qual é a importância das empresas entenderem isso e apoiarem o instituto? Claro, eu tenho falado muito sobre legado. Toda palestra eu falo sobre legado. Legado é o que vai fazer a diferença na nossa vida, porque o CNPJ passa, o CPF vai passar, e como vão lembrar de você, quem você vai ter influenciado. Muito se fala de educação, mas educação também é legado. Quando você influencia, você está trazendo um legado. E nós estamos com essa questão muito forte, principalmente para empresas. Nós atingimos impacto mais de 12 mil crianças e adolescentes em um único ano de 2025, que foi o ano ao qual nós fundamos o Instituto. Agora imagina a dimensão, isso em 11 estados, agora imagina a dimensão se nós estivermos nos 24 estados da Federação do Brasil. Quantas mil crianças e famílias nós vamos chegar? Então essa é a ideia do Instituto, e pensando nisso, pensando na expansão do Instituto, nós trouxemos para o Secop Summit 2026 algumas novidades em primeira mão. Já vamos falar. Eu vou deixar também com o William fale um pouco do que nós trouxemos para 2025, 2026 aqui no Secop Summit. E empresas que querem apadrinhar essa ação, ela pode entrar em contato conosco também. Dentro do site tem uma questão de apoio, onde você pode apoiar essa iniciativa, fazer parte disso, porque quando a empresa ela investe em educação, dependendo do município que ela está investindo até nos seus futuros profissionais. Então, se você começa a fazer na base, daqui a pouco aquela criança, aquele adolescente já está maior. E quando ele ficar maior, ele vai lembrar da sua marca, ele vai lembrar que você fez parte da educação dele e vai querer ali estar junto contigo dentro da sua instituição. Exato, isso é muito bacana, porque como nós temos muitos embaixadores espalhados, a gente não está falando só do Rio Grande do Sul ou do Rio de Janeiro. As empresas ao redor do país que tiverem seus embaixadores, nós podemos fazer ações na comunidade, em loco, vocês podem ver presencialmente, mudando o ecossistema local, mudando o ecossistema nacional, e isso é muito bacana.
E como o Fábio falou e eu já falei, eu tenho muito orgulho de fazer parte do Instituto. E sim, a gente precisa do apoio de vocês, porque não é nós, é uma geração inteira que está vindo precisando de oportunidade. E é isso que a gente consegue trazer. Em 2026, ah, nos acréscimos ali, a gente decidiu fazer um projeto e lançar no Secops Summit. Foi bem corrido. Chegou no horário que tinha que chegar, 1 minuto antes de subir ao palco. Como qualquer coisa grandiosa, tudo acontece no tempo que o cara lá de cima diz que tem que acontecer. Fábio, o que tu lançou? Tu não. O que nós lançamos no Secops Summit em 2026? O momento que está o Instituto e o futuro do Instituto navegue bem. Claro. Nós trouxemos duas cartilhas, 2 livros escritos pelos embaixadores do Instituto Navegue Bem e também com participação especial de algumas autoridades no que tange crianças e adolescentes. Primeiro, nós trouxemos uma cartilha, um livro orientativo para pais responsáveis e educadores. E dentro dos temas ali abordados, nós temos 2 inspetores da Polícia Civil, um de Santa Catarina, um do Rio Grande do Sul. Nós tivemos também a presença do Dr. Causa Neto, o atual DPO do Corinthians Futebol Clube, a doutora Fernanda. Nós tivemos Paulo Baldim, um CISO com reconhecimento internacional, escrevendo junto conosco essa cartilha. Essa cartilha aborda temas de cibersegurança, inteligência artificial, sobre o ECA digital, que já está em vigor, né? Nessa semana do Secops Summit ele já entrou em vigor, a partir do dia 17/3, e é muito importante saber sobre esses temas. E alinhado a isso, nós temos ao time psicopedagogas e um psicanalista. Então nós temos pessoas que falam na linguagem da criança e do adolescente. E nós trouxemos a cartilha, que é o Mundo de Bem, o protetor digital, para falar com as crianças, com adolescentes, e nela tem um quiz e também tem um game, um jogo, ao qual você pode jogar com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, e ensiná-lo sobre esse ambiente digital, dos riscos, e fazer isso de uma maneira muito divertida, ao qual ele vai interagir com o público. E você que é professor, fui procurado por alguns professores que estavam no lançamento, e eles vão aplicar essa mesma cartilha em sala de aula para os seus alunos. Então, mais que isso, nós estamos trazendo um material didático para o Brasil, em parceria com a empresa E7, que é uma multinacional, e o Digipaz, que também é um outro portal ao qual abrange crianças e adolescentes. Em parceria com eles, nós trouxemos essas 2 cartilhas, esses 2 livros, para lançamento aqui no Secops Summit, algo exclusivo. E também nós trouxemos um novo site institucional, ao qual vai ser um hub de tecnologia, de educação, ao qual o professor pode acionar, o pai pode acionar, as pessoas que têm dificuldade para falar com os filhos e filhas, com os netos, sobre questões ligadas à tecnologia, podem entrar no nosso site, que sempre vai ter um material ali para ele poder utilizar, e uma linguagem clara e objetiva e acessível a qualquer público. Bom, muito legal. Acompanhe o Instagram do Instituto Navegue Bem. Venha fazer parte. Você pode contribuir desde como embaixador, como apoiador. É com muitas mãos que a gente muda o país, muda essa geração que está vindo. E para finalizar, Fábio, conta dos lugares que a gente já tem marcado que nós iremos estar com o Instituto Navegue Bem. Acho que em Minas vamos estar no evento, para a gente já poder usar de chamada aí para divulgar. Claro, estaremos em Minas Gerais, na Abramult, dia 8 e 9 de abril, que é uma das maiores feiras de telecomunicação. Estaremos com estandes, estaremos com as cartilhas do Instituto Navegue Bem, estaremos com a gamificação criada exclusivamente para crianças e adolescentes e toda a família, toda a comunidade escolar. Então você já é o nosso convidado, está conosco em abril, e temos outros eventos ao longo do ano, ao qual você vai poder acompanhar pelo nosso Instagram do Instituto Navegue Bem, pelo nosso LinkedIn, pelo nosso site também, que vai estar lá toda a atualização de tudo que nós temos feito ao longo desse período. Fábio, muito obrigado por tudo. A gente precisa de gente que nem tu para puxar a frente. Tem muita gente que tem bom coração, mas falta um líder, e tu tá ocupando esse cargo. Tu dá muito orgulho pra tua família, sem sombra de dúvida. Se sentirem 1/3 do orgulho que eu tenho de ser teu conhecido, ser teu amigo, tu tá muito bem acompanhado.
E o cara lá de cima tá te abençoando todo mundo, tá? Obrigado, obrigado, obrigado. A gente faz isso com muito carinho e amor. A gente sabe o legado que nós estamos construindo e vamos construir junto. Obrigado, William. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e acompanhem mais o podcast Secopos.